A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estou passando aqui rapidinho para deixar a palavra ao meu e ao teu coração. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha mãe. Eu a amo muito. Beijo, mãe. Minha sogra, as minhas cunhadas que são mães, todas as mães da minha igreja que estarão aqui conosco. Amém? Hoje nós não poderíamos fazer um estudo que não fosse sobre uma mãe. Nós vamos estudar sobre uma mãe forte, guerreira, uma mãe sábia, uma mãe astuta e uma mãe de muita fé, que está no livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 2 e 3. Vamos lá? No versículo 2 diz o seguinte: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de junco e o betumou com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Antes de meditarmos no capítulo 2, eu quero retomar um pouco a história em Êxodo capítulo 1. No capítulo 1 de Êxodo, nós vimos que José era governador do Egito, e José morre, e logo após outro rei, outro faraó, assume ali o trono do Egito. Esse faraó, ele não conhecia José, ele não sabia da história de José. E certa feita, ele observando ali o povo de Israel, ele percebe que aquele povo estava crescendo muito, que aquele povo estava se multiplicando, e ele teme que aquele povo pudesse se aliar ali com seus inimigos e viesse guerrear contra eles. Temendo isso, então ele decide buscar meios, estratégias de todas as formas para parar o crescimento do povo de Deus, para tentar impedir a multiplicação deles. Ele começa ali a cobrar altos impostos. Nós vimos em seguida que ele aumenta a carga de trabalho daquele povo. E a palavra do Senhor nos diz que quanto mais ele afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus se multiplicava. Então ele faz 2 decretos. E o primeiro decreto, ele chama as 2 parteiras, ele diz às 2 parteiras que quando nascesse um menino, era para elas matarem o menino ali no nascimento, mas as meninas poderiam deixar viver. E aquelas 2 parteiras, elas temiam o Senhor e elas não obedecem àquele decreto do faraó. E quando o faraó chama aquelas parteiras para saber por que elas não estavam cumprindo com o que ele havia determinado, elas disseram que as mulheres do povo de Israel eram mulheres de vigor, mulheres fortes. E quando elas chegavam lá, elas já tinham dado à luz. Então ele faz aqui o segundo decreto. No segundo decreto, ele manda que os soldados pegassem todos aqueles meninos que nascessem e fossem lançados no rio Nilo. E as meninas poderiam sim ser poupadas. Mas aqui no capítulo 2 nós vimos que falar de uma mãe, a Joquebede, que era casada com Arão. Joquebede é mãe de Moisés, de Arão e de Miriam. Nessa história aqui, ela estava grávida de Moisés. Quando Moisés nasce, ela viu que aquele menino era formoso e ela esconde aquele menino durante 3 meses. E aqui, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor falava ao meu coração a importância da vigilância da mãe. E mesmo ainda quando os filhos são pequenos, aquela mulher, ela escondia. É como se o Senhor falasse ao meu e ao teu coração que nós temos que esconder de todas as formas, enquanto nós pudermos, o mundo dos nossos filhos, proteger os nossos filhos daquilo que possa afastá-los da casa do Senhor, que possa fazer com que eles venham se desviar da casa do Senhor, que nós temos que estar alerta até mesmo aos desenhos, aos programas, ao que o nosso filho está assistindo, com quem nós estamos deixando, mas também o Senhor fala aos nossos corações a importância de estarmos meditando na palavra do Senhor com ele, louvando ao Senhor com eles, falando de Deus para os nossos filhos, fazendo o nosso papel dentro da nossa casa. E talvez você diga, mas são tantas as atribuições, eu sei, ontem eu falei nisso, que muitas vezes nós pensamos que não vamos dar conta, porque nós temos que ser mãe, nós temos que ser esposo, nós temos que trabalhar fora, nós temos muitas vezes que fazer as coisas dentro do nosso lar também. Então é uma sobrecarga que nos deixa exausta, mas que temos que nos lembrar
que a nossa família é prioridade, que está aqui na terra acima de todas as outras coisas, que Deus está acima de tudo, mas aqui na terra a prioridade são os nossos filhos, é a nossa família. Então Deus se agrada daquela mãe que tira um tempo para falar do seu amor para o seu filho, porque assim nós estamos guardando, escondendo o nosso filho de todos os males que possam vir sobre ele através de desenho, através de músicas que não agradam ao Senhor. Logo em seguida, nós vimos aqui nessa história que então o menino começa a crescer e ela não tem mais como esconder aquele menino. Então ela faz um cesto e ela betuma aquele cesto. Betumar significa ela reveste aquele cesto, ela fecha, ela lacra mais aquele cesto. E aqui o Senhor falou grandemente ao meu coração que a sabedoria daquela mulher, porque de certa forma aquela mãe, a Joquebede, ela obedeceu de certa forma a lei ali do faraó, aquele decreto que tinha que jogar os meninos ali no Rio Nilo, mas ela foi sábia, foi inteligente. O Senhor deu uma estratégia em que ela pega um cesto, já que ela não tinha saída, ou ela via eles jogarem o seu filho no rio, ou ela tinha que ver uma saída. Então aquela mulher, eu imagino que ela orou durante aqueles 3 meses, pedindo ao Senhor uma saída, que desse sabedoria, discernimento para ela saber o que fazer. E ela faz então, como já foi dito, aquele cesto, betumou, revestiu todo aquele cesto direitinho e colocou a margem ali do Rio Nilo e ficou acompanhando o menino descendo nas águas. E quando eu vi isso aqui, que ela faz tudo aquilo ali, aquele revestimento, e fica observando, eu lembrei de nós, quando os nossos filhos estão entrando na adolescência, estão crescendo, que nós não temos mais como estar com eles diante de nós o tempo todo. Nós temos que deixá-los sair para a escola, para sair com os amigos, mas que aqui nós aprendemos com essa mãe a importância da vigilância, que ela ficou observando ali aquele menino descendo. Ela revestiu, é como se Deus falasse ao meu e ao teu coração: reveste o teu filho em oração, coloca o teu joelho no chão e vai orar pelo teu filho, para que o Senhor venha livrar de todo mal. Começa a orar, porque Deus se agrada de uma mãe que ora pelos seus filhos, de uma mãe que tira um tempo diariamente, todos os dias, para orar pelo seu filho, para que o Senhor venha guardá-lo, venha protegê-lo. E a própria palavra do Senhor nos diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não venha se desviar. Nós temos que ensinar, nós temos que observar, nós temos que dizer o melhor lugar para ele seguir, como ele deve fazer, mas nós temos que orar, que interceder todos os dias pelos nossos filhos, para que eles venham andar pelo caminho do bem, para que eles venham ser bem-sucedidos na casa do Senhor e que eles não venham se desviar da casa do Senhor. E logo nós vimos que então Miriam, a sua irmã, ela acompanha aquele cesto no rio de longe, e ela vê quando a princesa acha aquele cesto com a criança dentro. E ela chega para aquela princesa e diz: se você quiser, eu procuro uma ama para cuidar desse menino, para amamentar esse menino. E ela diz: vai lá. E ela vai e traz a própria mãe do menino. Sabe aqui que o Senhor fala ao meu e ao teu coração? Que o inimigo, ele tenta de todas as formas afligir o povo de Deus, destruir o povo de Deus, desviar os nossos filhos da casa do Senhor. Mas uma mãe que ora, uma mãe que está em alerta, atenta, o Senhor, ele dá um escape, ele dá sabedoria, ele faz com que a gente venha ter discernimento na hora da adversidade, do infortúnio. Ali nós olhando para a história de Joquebede, nós poderíamos dizer que ela podia ter dito ao Senhor: o Senhor nos esqueceu, eles estavam há 400 anos debaixo do jugo ali do povo do Egito. O Senhor não vai fazer nada, agora é o fim. Mas quando nós pensamos que está tudo perdido, meu irmão e minha irmã, o Senhor chega e transforma a história. O Senhor chega e faz algo novo. E se você está aí achando que não tem mais jeito para o teu filho, começa a orar, começa a clamar, começa a apresentar diante de Deus o teu filho, porque o Senhor vai transformar a história. Você só precisa orar e crer, descansar que o Senhor, ele vai trazer o seu filho de volta.
porque o Senhor já tem tudo preparado. Tudo que Moisés passou ali fazia parte de um propósito, ele era o libertador do povo de Deus. E então aquela princesa, ela entrega o filho à própria mãe para cuidar, para amamentar. E ainda paga um salário. Sabe o que é isso aí, meu querido, minha querida? É a provisão do Senhor. O Senhor está dizendo ao meu e ao teu coração que Ele ainda é provisão, que Ele ainda supre todas as nossas necessidades, mãe. Não precisa temer com o que tem te faltado em casa, porque o Senhor, Ele vai suprir. Apresenta Ele hoje em oração o que tu precisa aí no teu lar para suprir aí a tua necessidade, a necessidade dos teus filhos, porque o Senhor está de ouvidos atentos ao teu clamor. O Senhor está esperando ouvir o teu clamor para Ele transformar essa história, para Ele suprir essa necessidade. E então ela cuida ali do seu filho, o seu filho vai crescendo e ela tem que devolver o filho ali para a princesa e ele vai morar no palácio. E mais uma vez eu digo, tudo fazia parte de um propósito. Naquele momento ela poderia achar que estava perdendo um filho, mas Deus já havia preparado algo maior. Deus tinha visto a fé daquela mulher e queria honrar a fé daquela mulher. E Deus pegou aquele menino que já havia sido escolhido para ser libertador, para cumprir as promessas, para libertar o povo de Deus do jugo do Egito, como nós vimos que Moisés, ele foi sim o libertador. E o que eu quero concluir nessa mensagem é isso. Que o Senhor hoje nos convoca, mães, a estarmos orando, jejuando pelos nossos filhos, mas que nós temos também que estar alerta o que o nosso filho está assistindo, o que eles estão ouvindo, ou por onde eles estão andando, com quem eles estão andando. Não deixa a sobrecarga, as muitas coisas te cegar, fazer com que tu não venha observar o teu filho, conversar com o teu filho. Não deixa de meditar na palavra no teu lar, não deixa de orar com o teu filho, nem de louvar dentro do teu lar, porque a palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine a oração de uma mãe, pode muito. Sabe uma coisa que eu gosto muito? De orar na cabeça dos meus filhos. Quando os meus filhos estão dormindo, eu me levanto na madrugada, coloco a minha mão sobre a cabeça deles e começo a orar e declarar vitórias. Eu começo a repreender a fúria do inimigo, começo a repreender as setas na mente, os sentimentos que não vêm do Senhor, porque eu creio que o Senhor, por mais que por um momento eles venham sair dos nossos olhos, mas o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando. E mesmo que você diga, mas o meu já saiu da presença do Senhor, creia, minha mãe, creia, mãe, aí onde você está, que através da sua oração o Senhor vai trazer ele de volta. O Senhor vai trazer ela de volta. Não olha para o tempo, não olha para a circunstância, não olha para o tamanho do pecado que ele possa estar inserido, ela possa estar inserida. Olha para o tamanho do nosso Deus, que é poderoso para transformar a vida, mudar a história e fazer tudo novo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém?